Tratamento periodontal em pacientes com trombocitopenia. Os componentes do grupo são Amanda Novaes, Ana Elisa Costa, Bianca Moreira, Bruna Oliveira, Caio Henrique, Carlos Fernando e Daniel Silva. O que é trombocitopenia? É definida como uma contagem de plaquetas inferior a 150 mil células por milímetro cúbico de sangue. A etiologia geralmente não é óbvia e é necessária uma investigação adicional. Pacientes com contagem de plaquetas maiores que 50 mil células por milímetro cúbico de sangue raramente apresentam sintomas. E quais são os principais sintomas? A maioria dos pacientes não desenvolve sintomas, mas podem apresentar sangramentos e sintomas quando as plaquetas estão muito reduzidas, como equimoses, que são manchas roxas ou vermelhas, sangramento gengival, urina com sangue, menstruação volumosa, sangramento nas fezes, sangramento pelo nariz e feridas com sangramentos de difícil controle. Algumas causas que podem levar ao quadro de trombocitopenia são infecção aguda, doença hepática, síndrome urêmica hemolítica, púrpura, coagulação intravascular disseminada ou distúrbio hematológico, e durante a gravidez, a pré-eclâmpsia e a síndrome HELP estão associadas à trombocitopenia. Além disso, pode ser induzida por medicamento como heparina, sulfa, anticonvulsivante e antihipertensivos, pois podem causar reações que destroem as plaquetas. E qual o tratamento? O tratamento é baseado na etiologia em alguns casos, podendo ser necessário apenas o tratamento da causa secundária, com o uso de remédios ou, em casos graves, a transfusão de plaquetas. É importante considerar a consulta com o hematologista, caso o paciente precise de hospitalização, se houver evidência de doença sistêmica ou se a trombocitopenia piorar apesar do tratamento inicial. E qual a relação do risco e prevalência dos pacientes atendidos pelo projeto com a trombocitopenia? Em relação ao transplante de medula óssea, algumas alterações no funcionamento da medula fazem com que seja diminuída a produção de plaquetas. É comum nesses casos que haja também a presença de anemia e diminuição dos glóbulos brancos no exame de sangue. No transplante renal, algumas situações podem fazer com que as plaquetas vivam por menos tempo na circulação sanguínea, o que faz com que o seu número diminua. O uso de alguns medicamentos, como a heparina, pode causar reações que destroem as plaquetas e, consequentemente, levar à trombocitopenia. Já em relação ao transplante hepático, as doenças hepáticas como a fibrose hepática, hipertensão portal e cirrose têm papel importante na trombocitopenia. Além disso, afeta a produção de TPO e diminui a circulação de plaquetas no sangue periférico. A trombocitopenia é um achado frequente em pacientes com cirrose hepática decorrente da hepatite C. Ainda sobre o transplante hepático, o hiperesplenismo decorrente da hipertensão portal é um dos responsáveis pela baixa no número de plaquetas, pois o baço sequestra 1/3 das plaquetas circulantes. A diminuição da produção de TPO ocorre, pois na cirrose ocorre o dano hepático, levando à redução da trombocitopoiese na medula óssea e consequente diminuição de plaquetas no sangue periférico. A gravidade da hepatopatia é fator determinante do grau de trombocitopenia. Então, quais as complicações do tratamento periodontal em pacientes com trombocitopenia? Na cavidade bucal, ela pode provocar petequias, equimoses na mucosa, epistaxe, sangramento gengival espontâneo e sangramento de lesões superficiais e de cortes. É necessário fazer tratamentos com a mínima intervenção possível, e o tratamento conservador expectante pode preservar o paciente de efeitos adversos ligados às medicações, sem expô-lo a um aumento de risco de sangramento. Além disso, é necessário que os dentistas proponham a avaliação dos pacientes pelo médico antes de qualquer planejamento odontológico. Então, é importante um controle adequado do biofilme dentário através de técnicas de higiene bucal, a fim de evitar inflamações, sangramentos, infecções e cáries. As medidas preventivas podem incluir escovação adequada, uso de creme dental fluoretado, recomendações dietéticas, bochechos diários com fluoretos e procedimentos no consultório odontológico, tais como a aplicação de flúor ou selante em fóssulas e físsuras. Pacientes com trombocitopenia grave precisam de hospitalização para intervenções cirúrgicas. Para tal, as plaquetas devem estar com valores maiores que 50 mil células por milímetro cúbico de sangue. Em caso de sangramentos, deve ser feita compressa com gaze e uso de vasoconstritor local. A periodontite pode causar mobilidade dentária, podendo ser necessária a exodontia do elemento, podendo apresentar complicações. Pode ser necessário, antes da cirurgia periodontal, o uso de bloqueios auxiliares para hemostasia. O tratamento subgengival e alisamento radicular são procedimentos feitos com precaução, além da instrumentação ultrassônica que pode resultar em menor trauma tecidual. Os estudos evidenciam uma melhora na condição periodontal em cerca de 86% dos pacientes que receberam antibiótico sistêmico, quando comparado a pacientes que não receberam, e que a raspagem e alisamento associados a antibióticos sistêmicos como complemento à terapia para a doença tem sido bem sucedida na maioria dos casos.
Não existem, então, contraindicações ao tratamento dentário desses pacientes, se as precauções necessárias forem tomadas referente ao controle de sangramento, assim como infecções, analisando o melhor procedimento diante da condição apresentada. Essas são, então, as referências bibliográficas utilizadas na apresentação. Agradecemos a atenção e muito obrigado a todos.